Olá pessoal, olá moçada do Colégio Luciano Feijão, olá todo mundo aqui da nossa querida Sobral, consequentemente Ceará, Brasil e o resto do mundo. Estamos todo mundo aqui ao vivo com esse super show aqui do Colégio Luciano Feijão para a gente trabalhar aqui algumas questões voltadas para o Enem em 30 minutos. Queria que vocês dessem uma olhada logo no material. Vamos aqui passar para a gente dar, olha aí que espetáculo. Vamos dar uma olhada aqui no nosso material. Vamos lá, pessoal. Ó, antes de começar, eu queria até convidar a todo mundo aqui da nossa região de Sobral e adjacência para fazer o nosso curso de férias. Curso de férias do Colégio Luciano Feijão, sem sombra de dúvida, vai ser o maior show de conhecimento agora do mês de julho. Pessoal, primeira questão, vamos lá. Um grande poeta brasileiro foi João Cabral de Melo Neto, conhecidos por poemas marcantes e muito bem trabalhados. Em Morte e Vida Severina, o trecho abaixo refere-se à chegada do protagonista em uma nova fitofisionomia depois de atravessar a Caatinga. João Cabral de Melo Neto, inclusive, faz parte do que na literatura é chamado de Geração de 45, um dos nossos poetas, escritores mais importantes. A gente sabe que, inclusive, no meio intelectual, também de muito destaque, até porque primo de quem era, né? Primo de Gilberto Freire. Se você observar também primo de Manuel Bandeira, a gente percebe a importância intelectual desse poeta, desse diplomata também, para a nossa literatura e, evidentemente, para a cultura brasileira. Vamos dar uma olhada num trecho aqui desse poema do João Cabral. Bem me diziam que a terra se faz mais branda e macia, quanto mais do litoral a viagem se aproxima. Agora, afinal, cheguei nessa terra que diziam, como ela é uma terra doce para os pés e para a vista. Os rios que correm aqui têm água vitalícia. Observe que ele termina falando em água vitalícia. Então, você observa pela trajetória que ele está saindo, ele está se deslocando da Caatinga, ele está se deslocando do sertão e está chegando na zona da mata. O nome desse movimento ele é muito conhecido, é um tipo de imigração muito comum aqui no Brasil e nós estamos nos referindo ao êxodo rural. Vamos dar uma olhada nos itens para avaliar direitinho aqui cada componente aí dessa questão. Item A, vou dar uma organizada para cá. Nós estamos aqui o item A. Essa descrição corresponde, item A, ao Agreste, região de matas galerias entre a Caatinga e o Cerrado. Quando a gente fala do Agreste, a gente sabe que é uma área de transição, mas entre o sertão e a zona da mata. Aqui ele está colocando o Cerrado. Claro que o Cerrado é importante, é o bioma inclusive mais antigo do Brasil, um dos mais antigos do mundo, é a nossa floresta de cabeça para baixo, mas não é o bioma que faz a relação, a transição entre, no caso, o Agreste. O Agreste fica ali situado entre a zona da mata e o sertão. No caso, a Caatinga, primeiro item, o item A está falso. Dá uma olhada no B, ao sertão. Começou bem, né? Região do Cerrado, falso. Sertão é região de Caatinga. A Caatinga é vegetação típica do Nordeste semiárido. Claro, ela não está só no Nordeste, mas ela é endêmica. Ela só existe no Brasil. Então a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. E aqui ele colocou região do Cerrado. Então está falso, o sertão pertence, no caso, à Caatinga. Falso item B. Vamos dar uma olhadinha no C, ao Cerradão. Esse bioma ele é importante. Ele é uma mistura entre espécies do Cerrado e espécies da Caatinga. Na realidade é uma vegetação até arbórea chamada de floresta, mas com aspectos do Cerrado. E ele diz assim, ó, ao Cerradão, uma região de florestas resistente à seca. O detalhe é, se você comparar com o texto, que é o link, que é o endereço que nós estamos usando para comentar essa questão, o texto do João Cabral de Melo Neto, você vai perceber que essa marcha que o retirante faz, na realidade é do sertão para o litoral, e aí não tem vínculo com o Cerrado. Portanto, o item C, pessoal, também está falso. No item D, a mata ripária. O que seria isso, a mata ripária? Mata galeria, mata ciliar, aquela mata, aquela floresta que se forma nas áreas em torno dos rios. E aí, inclusive, são áreas de proteção permanente. E aí ele continua no item D, a mata ripária, uma faixa contínua ao longo do litoral leste do Brasil. Ela aparece, na realidade, na margem dos rios. E aí também o item D está desconectado do texto, desse trechozinho do poema do João Cabral de Melo Neto. Sobrou o nosso item E, que diz assim, a zona da mata. Olha o final do texto, onde ele diz assim, ó, os rios correm aqui, tem água vitalícia. Nós estamos falando da zona da mata, uma região de clima tropical, uma região onde temos, inclusive, evidentemente, a região mais rica, mais urbanizada, populosa, povoada do Nordeste. Portanto, é para lá onde, normalmente, os retirantes que saem
do sertão eles migram, do sertão e do agreste com rumo à zona da mata. Então ele fala aqui, ó, a zona da mata originalmente coberto por Mata Atlântica. Por isso é que o nome é justamente Zona da Mata, Mata Atlântica. Porém, tem um detalhe. Desde o início da ocupação do território brasileiro, com a extração do pau-brasil, primeiro grande ciclo econômico do Brasil, nós começamos a perceber o desmatamento. E aí o desmatamento é uma consequência que vai acompanhando a nossa trajetória histórica ao longo do tempo. O desmatamento proporcionado pela extração do pau-brasil e, posteriormente, na zona da mata, principalmente o desmatamento que dá origem ao ciclo da cana-de-açúcar. E aí nós temos um dos ciclos mais importantes da nossa economia, que teve como consequência o desmatamento, e hoje a nossa Mata Atlântica, um dos biomas mais importantes do planeta, uma floresta tropical, mas infelizmente bastante degradada. Ela é um dos hotspots, ela é um dos biomas mais importantes, uma biodiversidade fabulosa, mas com mais de 2/3 completamente devastado. Alguma coisa em torno, na realidade, para ser mais específico, de 90% dessa mata, da Mata Atlântica brasileira, já desapareceu. Podemos confirmar aqui, ó, se a gente der uma observada, gabarito letra E. No caso, a trajetória é do sertão até a zona da mata, até o litoral. Tranquilo? Vamos mexer na mais uma questãozinha. Tem recado aí pra gente, né? Tem aqui, no caso, a Tainá Alves. Tainazinha, beijão, obrigado aí pela audiência. E vamos lá, galera. Galera do Colégio Luciano Feijão, atenta toda a vida, prestando atenção. E, ó, quem não está com o material pode baixar aqui na nossa página. Você chega na nossa página, baixa o material e acompanha a aula. Tranquilidade. Independente de qual escola você seja, você acompanha aqui o melhor conteúdo, Colégio Luciano Feijão. Pessoal, vamos dar uma olhadinha na segunda questão. Vamos mexer aqui um pouquinho. Aqui o comentário da questão, né? E aqui a gente tem o texto da segunda. Vamos lá. Leia o segmento abaixo. Uma grande modificação estrutural ocorreu no povoamento regional, agora localizado ao longo das rodovias e não mais ao longo da rede fluvial. E no crescimento demográfico, sobretudo urbano. Vou dar uma paradinha aqui. A gente observa que é um fenômeno hoje global. E aqui no Brasil, não foge a regra, nós somos um país urbanizado. Desde 2008, mais da metade da população do mundo vive em zona urbana. Portanto, a urbanização é um fenômeno global. No Brasil, mais de 80% da nossa população vive nos grandes centros urbanos. Esse é um fato que tem que ser anotado, que tem que dar toda a atenção a ele. Vamos lá, continuando o texto. Processou-se na região uma penosa mobilidade espacial, com forte migração e contínua expropriação de terra, e assim foi marcado o processo de urbanização. Vou parar de novo, vou dar uma olhada nesse texto, e vou destacar que, inclusive, hoje, um dos fenômenos urbanos mais comuns são as megacidades. Cidades, inclusive, com mais de 10 milhões de habitantes. É por isso que elas recebem esse nome. A maior parte delas estão concentradas em países subdesenvolvidos. Até por questões demográficas. É mais comum, nos países mais pobres, nós termos uma maior taxa de natalidade e, no caso feminino, fecundidade. Tá certo? Então é bom destacar que no processo de urbanização, um dos fenômenos mais recentes é a formação das megacidades. Continuando o texto, em vista disso, a Amazônia teve a maior taxa de crescimento urbano no país nas últimas décadas. No censo de 2000, 70% da população norte estava localizada em núcleos urbanos, embora carentes de serviços básicos. Olha a referência do texto. Se você der uma olhada, nós temos aqui Geopolítica da Amazônia, um dos livros mais importantes da professora Berta Becker, tá certo? Uma das nossas maiores estudiosas no que diz respeito à Amazônia. E é comum, nas suas publicações, ela se referir à floresta como uma floresta urbanizada. A Amazônia como um todo, além dos limites da fronteira brasileira, porque ela vai além do Brasil, a Amazônia Internacional é uma floresta urbanizada a ponto de ter aproximadamente 30 milhões de habitantes. 30 milhões de pessoas vivem na floresta, isso ao longo de toda a Amazônia, se estendendo além das fronteiras do Brasil, e vivendo nessa floresta cerca de 30 milhões de habitantes, espalhados por mais de 1.500 municípios. Uma floresta com mais de 1.500 cidades e com 30 milhões de habitantes, a melhor denominação para ela, sem dúvida, é floresta urbanizada. É uma característica atual da Amazônia. Não significa dizer que a urbanização é sinônimo de progresso, de desenvolvimento. Nós temos uma floresta marcada pela precariedade, pelas desigualdades, inclusive, sociais muito fortes na região. Vamos dar uma olhada aqui sobre a Amazônia. É correto afirmar que, voltando aqui, colocar o nosso material. Olha os itens. Item A,
povoamento regional atual ocorre ao longo da rede fluvial, privilegiando os grandes rios amazônicos. Olha o que o texto fala, que hoje o povoamento está se concentrando à margem das rodovias, não necessariamente como foi no passado na margem dos rios. É claro, a Amazônia tem a maior densidade hídrica do mundo. São milhares de rios, pessoal, emaranhados. Eu tenho ali 80% da água brasileira. Inclusive, a maior parte dessa água se encontra no subsolo, mais até do que na superfície. Nós temos um sistema de aquíferos chamado Sistema de Aquíferos Grande Amazônia, o SAGA, que é, sem sombra de dúvida, o maior reservatório de água subterrânea do planeta. É muita água, mas o progresso, a urbanização, vem colocando o adensamento demográfico, a concentração populacional, muito mais na margem das rodovias do que como foi no passado, na margem dos principais rios. Portanto, o item A está eliminado. Olha o item B. A região tornou-se uma floresta urbanizada. É exatamente o que a gente falou. A professora Berta Becker, uma das maiores autoridades no estudo da floresta amazônica, ela costuma, desde o livro Geopolítica da Amazônia, que é o livro citado nesse texto, é sempre bom a gente fazer essas referências para o pessoal da redação, nós chamamos de repertório sociocultural, nós temos aí sempre que colocar esses referenciais para a gente enriquecer o nosso conteúdo e a nossa redação também. E aí diz o seguinte, ó, floresta urbanizada é um termo muito usado pela professora Berta Becker, pois a urbanização não se mede só pelo crescimento e surgimento das cidades. Olha o que ela fala, tornou-se uma floresta urbanizada. Mesmo sendo uma floresta, se urbanizou, para mostrar que a urbanização não é típica só das grandes cidades. E ela pode ocorrer dentro, entre aspas, como prova no texto da professora Berta Becker, dentro de uma floresta, no caso a maior floresta tropical do mundo. Gabarito, se você olhar, ó, você já tem aqui a letra B. Mas vamos dar uma olhada nos outros itens aqui, né? A urbanização está ligada diretamente à industrialização da região. Se você observar, de fato, a Amazônia ela vem se industrializando, mas em alguns focos. Podemos destacar, por exemplo, a Zona Franca de Manaus. Mas são pontos isolados. A industrialização ainda não é uma realidade total da floresta. Portanto, falso. A letra D, a urbanização estancou o desmatamento. Essa é a maior inverdade. A gente sabe que hoje o desmatamento é um dos maiores problemas ambientais do mundo. E a Amazônia, por exemplo, já tem perto de 20% da sua área desmatada. Grande parte dela veio nos últimos 40, 45, 50 anos, quando, por exemplo, a ocupação da Amazônia e aí a urbanização, ela se intensificou. Hoje nós temos uma média que nos últimos 40, 45 anos equivale a aproximadamente 2.000 árvores derrubadas por minuto. Isso não é uma média desse ano ou do ano passado. Isso é uma média do desmatamento ao longo desses 40 anos. Portanto, esse item também é eliminado. E o item E, ela é pouco integrada ao espaço brasileiro e tem sua economia e ligação territorial voltada para o exterior, devido às grandes distâncias em relação ao centro do país. Hoje, em épocas de globalização, a gente não pode mais aceitar que distância seja motivo para estar desconectado. E a Amazônia, portanto, não entra dentro desse mote. Gabarito confirmado, letra B de bola, floresta urbanizada. Vamos para mais uma questãozinha, porque aqui é rápido. É rápido e eficaz. Então a gente tem aqui, mandar um abraço para o Carlos, né? Então, Carlos e Giovana, tá? A galera que está aí assistindo a gente, abração, beijão e vamos trabalhar, né? Vamos para mais uma questãozinha. Ó, comentáriozinho, como sempre, e aqui o texto já da nossa terceira questão. Nós temos 6 questõezinhas hoje. Queria que o pessoal que não está ainda com material, aí na nossa página tem um espaço, tem um link, você baixa e aí você acompanha também aqui a resolução com o seu materialzinho, tá certo? Vamos lá, terceira questão, ainda falando um pouquinho de floresta, né, de Amazônia. Olha aí o que diz o início da questão. Queimadas fazem do ar da Amazônia pior do que o de São Paulo. Você sabe que, interrompendo e inclusive dando início anterior ao próprio texto, a gente sabe que na Amazônia um dos maiores problemas ligados ao desmatamento são as queimadas. Em algumas épocas do ano, principalmente entre os meses de junho e de outubro, nós temos uma quantidade tão grande de fumaça, resultado dessas queimadas, que nós somos chamados, inclusive pelos países vizinhos, de país exportador de fumaça. Porque chegou a formar em algumas ocasiões, uma nuvem de fumaça de 5 milhões de quilômetros quadrados. Uma nuvem de fumaça, pessoal, aproximadamente do tamanho do continente europeu. Vocês comiam na Rússia, é mais ou menos esse o tamanho do continente europeu. Imagina essa nuvem de fumaça.
cobrindo a Amazônia e se expandindo, levada pelo vento para países vizinhos. Países vizinhos como o próprio Paraguai, países vizinhos como a Bolívia, países vizinhos como a Colômbia e os demais que estão ali fazendo ou não fronteira com o Brasil. Porque o Equador, por exemplo, o país que não faz fronteira, constantemente ele também é atingido por essa fumaça que é produzida devido às queimadas da Amazônia. Um dos maiores problemas hoje em relação ao aquecimento global, considerando o aquecimento global como um fenômeno antrópico, diz respeito às queimadas principalmente na floresta amazônica. Vamos dar uma olhada no texto. O TAG Nacional falou sobre as queimadas na Amazônia, mais especificamente no Parque Nacional do Xingu, no norte do Mato Grosso. Vou dar uma paradinha e vou fazer um destaque. Quando eu falo em Parque Nacional do Xingu, o maior reserva indígena do mundo. Nós temos ali 27 mil quilômetros quadrados de área, nós temos ali algumas etnias, nós temos ali, na realidade, o maior mosaico linguístico puro do planeta. Nós temos ali uma miraíade de povos, constituindo esse que eu vou repetir, a maior reserva indígena do planeta. Olha o que ele fala, Parque Nacional do Xingu, no norte do Mato Grosso. O entrevistado foi o pesquisador sênior do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, INPA, Paulo Moutinho. Ele falou sobre a mudança climática, que já afeta a região, sobre períodos de seca prolongados e sobre os impactos disso, tudo na vida dos povos indígenas. E fez um alerta: em tempos de queimadas, o ar da Amazônia é pior do que o ar de São Paulo, no dia mais crítico de poluição. Olha que absurdo, né? Você observa, analisar que na Amazônia, uma floresta, uma área que a gente imagina ser natural, tem a qualidade do ar pior do que, por exemplo, São Paulo, nos seus dias mais críticos. São Paulo, a maior metrópole da América do Sul. Segundo ele, o dado levantado pela Universidade de São Paulo, a USP, mostra ainda os efeitos devastadores da fumaça para a saúde das crianças. Otimista, o pesquisador acredita que existe solução para a questão, mas é preciso conscientização de todos. Segundo ele, a solução passa pela redução do desmatamento da região, pelo uso das áreas já abertas, com produção sustentável, de preferência com outras tecnologias que não o fogo, e pela recuperação das áreas degradadas. O Brasil, ao longo dos anos, ele vem, pelo menos na teoria, ele vem buscando reduzir o desmatamento. O compromisso assinado pelo governo brasileiro no Acordo de Paris, na COP21, no final de 2015, é de zerar o desmatamento irregular na floresta até 2030. Esse é um dos compromissos. Agora, infelizmente, no ano de 2016, na sequência da assinatura do compromisso no final de 2015, nós já tivemos um aumento considerável do desmatamento na floresta. Hoje nós desmatamos, dados do último ano, desmatamos o equivalente a 8 mil quilômetros quadrados de área. Essa foi a devastação em 2016. Portanto, na contramão do que imaginávamos quando assinamos o Acordo de Paris, nós estamos ampliando, pelo menos em 2016 foi essa a realidade, nós ampliamos o desmatamento na floresta. Vamos dar uma olhada agora nas alternativas, né? Entre os possíveis impactos decorrentes das queimadas, citam-se. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos mudar um pouquinho. Vamos mexer aqui entre os possíveis impactos das queimadas. Primeiro item, os problemas respiratórios. O próprio texto coloca isso, né? É importante saber analisar o texto. Decorrentes da inalação de partículas e poluentes, principalmente em crianças e idosos. É um dos maiores problemas da Amazônia, são as queimadas. Como eu disse, uma floresta que no todo, além das fronteiras do Brasil, uma floresta com 30 milhões de pessoas, uma floresta com 15 mil cidades, portanto, uma floresta urbanizada. E aí a questão da fumaça, a questão das queimadas emitindo fumaça vai prejudicar o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, principalmente idosos e crianças. Primeiro item, verdadeiro. Segundo item, a perda da biodiversidade natural da área. Claro, nós estamos desmatando uma das áreas de maior biodiversidade do mundo. E aí o desmatamento ele vai gerar a perda, a redução da biodiversidade. Entre outros fatores, né? Afetando a alimentação das comunidades indígenas, sem sombra de dúvida, afetando o modo de vida das comunidades indígenas. Não só a alimentação, mas o modo de vida como um todo. O segundo item também está valendo. Vamos para o terceiro. A facilidade de acesso à água para o consumo. Irrigação de cultivo e higienização em função de características climáticas regionais. Pessoal, as queimadas, o desmatamento da floresta pode contribuir para desequilibrar o fluxo de chuva, o volume de chuva no país. Existe hoje a teoria dos rios voadores, que diz que grande parte da chuva que cai na região centro-sul do Brasil provém da própria Amazônia. É o que nós chamamos de bomba biótica da água. A Amazônia ela puxa a umidade através da floresta. Essa umidade
ela é jogada contra uma barreira, que é a Cordilheira dos Andes, e aí ela desce. Ela desce molhando, digamos assim, toda a região centro-sul do Brasil praticamente. Existe dentro dessa teoria uma parte dela que diz o seguinte, que de Cuiabá até Buenos Aires, região que passa inclusive por São Paulo, por Rio de Janeiro, por Santiago do Chile, toda essa região, região de maior produção de riqueza da América do Sul, ela pode sim vir ao longo dos anos a se tornar um deserto na medida em que avança o desmatamento na floresta. Até porque a gente sabe que desmatando a floresta nós estamos desequilibrando o fluxo de chuva na região centro-sul do Brasil, descendo aí para o restante da nossa querida América do Sul. O detalhe, quando a gente fala nisso, é que nós chamamos essa região que eu demarquei aqui, quando falei para vocês, de Cuiabá até Buenos Aires, de quadrilátero da sorte. Por que o nome quadrilátero da sorte ou quadrilátero afortunado? Porque essa região recebe chuva, segundo a teoria, proveniente da floresta amazônica. Então é importante a manutenção dessa floresta até para o equilíbrio térmico, pluvial do nosso país, na realidade até do nosso continente. Segundo item, tá certo, mas o terceiro que a gente acabou de ler, eliminado. Vamos para o quarto e último item dessa questão. A perda de autonomia e soberania dos povos indígenas sobre a demarcação das terras e áreas de proteção ambiental do parque. Ele cita o parque na questão, mas a referência não são as questões indígenas, a referência diretamente são as queimadas. Portanto, moçada, ó, primeiro e segundo item. Vamos dar uma olhadinha. Primeiro e segundo item, nosso gabaritozinho, ó, letra A, tá certo? Letra A de aprovação. Quando a gente pensa em aprovação, a gente imagina e vê logo em mente Colégio Luciano Feijão, que está inclusive oferecendo agora em julho para toda a comunidade de Sobral e adjacências o melhor curso de férias da região. Então, galera, vamos dar uma olhadinha no curso de férias. E aí, ó, esse ano tem uma novidade. Nós temos ciências humanas, nós temos linguagens e códigos. Nós estamos trabalhando juntos. Essas duas áreas estão juntas, inclusive, no curso de férias aí do Colégio Luciano Feijão, nessa edição de 2017. Vamos lá, né? Tem mais questões, não pode parar, são 30 minutos. Vamos trabalhar um pouquinho, vamos mexer na quarta questão. Na nossa quarta questão, a gente vai dar uma observada neste mapa. É importante, você tem aí no seu material. Eu vou ler aqui o endereço da questão. Na sequência, nós vamos dar uma olhada no mapa. O mapa abaixo, no caso aqui o mapa do vídeo, hipoteticamente, uma nova divisão territorial brasileira, a partir da formação de novos estados e territórios federais, considerando a proposta de divisão territorial representada no mapa e o conhecimento sobre a divisão política administrativa do Brasil, é correto afirmar. Vamos dar uma olhada no mapa. Você está vendo aqui a indicação do surgimento de alguns novos estados. Isso são projetos, inúmeros projetos de criação de novos estados estão tramitando no Congresso Nacional. Estados como, por exemplo, Tapajós, que inclusive já foi palco de um referendo, na realidade um plebiscito, lá na região do Pará, para saber se dividir o estado. Tapajós, nós temos aqui o Carajás, propostas de criação do Maranhão do Sul. Você observa aqui embaixo o estado do Rio Doce, na Bahia, o estado do São Francisco, a volta do que seria o estado da Guanabara. Olha aqui, o Mato Grosso do Norte, novos territórios seriam constituídos no Brasil. Quer dizer, existe projeto para todo lado, existe projeto de todo jeito. Quando nós falamos em fronteiras do Brasil, nós temos uma fronteira imensa com o Oceano Atlântico. Nós temos aí 7.500 quilômetros de fronteira aproximadamente. Se considerar os recortes, passa de 9.000 quilômetros de fronteira oceânica. O maior litoral tropical do planeta é o nosso. E nós temos mais de 16.000 quilômetros de fronteiras continentais. Fronteira com todo mundo praticamente na América do Sul, né? Só não com o Chile, só não com o Equador. Com o restante nós temos fronteira continental aberta com todo mundo. Entre os estados, nós temos 12 estados do Brasil que estão ali na faixa de fronteira. São mais de 70 municípios na faixa de fronteira. Hoje nós podemos considerar, apesar de todos os problemas, por conta do Mercosul, as fronteiras do Brasil são muito mais fronteiras de cooperação. Mas é claro que as nossas fronteiras, segundo estimativas, apenas 4, 5% delas são de fato guarnecidas, monitoradas. Nós temos um problema muito grave em relação à entrada, por exemplo, de drogas dentro do território brasileiro, por conta da facilidade de atravessar as nossas fronteiras. O Brasil hoje é um dos maiores mercados consumidores de droga do país, do mundo, desculpa, inclusive rota internacional do tráfico. O Brasil faz parte, infelizmente, da rota internacional do tráfico de drogas. Modalidade criminosa que é a que mais movimenta dinheiro no mundo. Vamos dar uma olhada aqui
em relação a essas fronteiras. A questão das fronteiras no Brasil sempre foi uma questão delicada. A gente começa com o Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Madrid, o Tratado de Petrópolis, quando nós anexamos o Acre, por exemplo, no começo do século passado, e outros tantos. Vamos dar uma olhada aqui nos itens, o tempo voa, né? E é correto afirmar, a proposta de formação de novos estados visa descentralizar a administração territorial brasileira e centralizar o poder político no governo federal? Não. Se vai dividir ainda mais, não vai centralizar o poder político. Na realidade, tende a descentralizar. O item A está falso. O item B, fragmentação do Pará em mais 2 novos estados, Tapajós e Carajás, resulta da pressão da sociedade indígena e de ambientalista? Também não. É muito mais uma questão política. São novas elites que tentam, por exemplo, se organizar no poder em novos territórios. Portanto, o item B também está falso. Dê uma olhada no C. A divisão política e administrativa do Brasil, representada por divisas territoriais, historicamente dinâmica e muda com o passar do tempo, desde o período colonial. A divisão política e administrativa ela vem avançando, ela vem evoluindo. A gente colocou Tratado de Tordesilhas, Tratado de Madrid, Tratado de Petrópolis, até guerra por fronteira nós tivemos aqui, a Guerra do Paraguai, uma das guerras mais sangrentas da América Latina. E aí nós tivemos, aí, de certa forma, uma guerra por fronteiras. Até mesmo as fronteiras internas, como que estão sendo mostradas no mapa, ainda precisam ser redefinidas, ou pelo menos estão em processos de redefinição. Pode ser que continue tudo igual, mas é uma tendência, tá certo? Faz parte do que o texto chama de a divisão política administrativa do Brasil, representada por divisão territorial, é historicamente dinâmica. Pode sim haver o desmembramento de novos municípios, de novos estados. A fronteira ela é sempre dinâmica. Então, gabarito, letra C. Vamos ver aqui, marcar para aparecer a bolinha, ali, bem bonitinha. Gabarito, letra C. E a gente, vamos dar uma olhada aqui na nossa quinta questão, tá certo? Deixa eu ver quem está mandando aqui mensagem, dá uma olhada. Passou aqui, deixa eu ver. José Igor, rapaz, José Igor, Rânia, toda a galera que está lá ligada, conectada a gente, beijo aí para todo mundo. Vamos lá, vamos para mais uma, né? Vamos para a questão de número 5. A partir dos anos 70, impõe-se um movimento de desconcentração da produção industrial. O Brasil é um dos países mais industrializados do mundo, o país mais industrializado da América Latina. Pena que a nossa indústria é uma indústria dependente, né? Mas vamos lá. Uma das manifestações do desdobramento da divisão territorial do trabalho no Brasil. A produção industrial torna-se mais complexa, estendendo-se sobretudo para novas áreas do Sul e para alguns pontos do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Moçada, a gente está falando da descentralização industrial. Por uma série de fatores locacionais, as indústrias estão saindo do eixo Rio-São Paulo e estão indo para o Norte, para o Centro-Oeste e também, claro, muito para o Nordeste. Quais seriam esses fatores? Infraestrutura. Esses fatores, além da infraestrutura, seriam uma mão de obra mais barata, a ausência de sindicatos organizados e, é claro, a redução de impostos, que a gente chama de incentivo fiscal. Tudo isso contribui para essa descentralização da indústria. Vamos lá. Um fator geográfico que contribui para o tipo de alteração da configuração territorial descrito no texto é, item A, essa saída das indústrias, pessoal, do eixo Rio-São Paulo para as outras regiões do Brasil, é a obsolescência dos portos? A gente sabe que os portos eles são importantes para escoar a nossa produção. Cerca de 90% de tudo que é exportado, no caso para outros países, lógico, é exportado através do sistema portuário brasileiro. Entre portos privados e particulares, certo? Entre públicos, e particulares, nós temos mais de 200 portos no Brasil. E aí eles escoam essa mercadoria para o exterior. Mas nós estamos observando um movimento, uma migração dessas indústrias internamente, de uma região para outra. Então, a obsolescência dos portos fica fora de contexto. B. Estatização de empresas. Hoje, na política neoliberal, a tendência é o contrário. Hoje nós temos a tendência de privatizar as empresas e não de estatizar. O neoliberalismo, o Estado mínimo, privatiza empresas. Item B está falso. C. Eliminação dos incentivos fiscais. É principalmente os incentivos fiscais que atraem as empresas para essas regiões mais distantes, como por exemplo o próprio Norte, a região Norte, ou o Centro-Oeste, ou mesmo o Nordeste. Então está falso. A letra D, ampliação de políticas protecionistas. Não, porque aí, se a gente for falar em política protecionista, a gente vai observar que é muito mais voltada à exportação. A letra E, desenvolvimento dos meios de comunicação.
Quando eu falo em meios de comunicação, nós estamos falando de logística, tá certo? Logística é um dos principais fatores responsáveis por essa migração de empresas. Hoje nós falamos então em desconcentração industrial. Nós temos a questão dos impostos, a mão de obra barata, a ausência de sindicatos e infraestrutura, que inclui transportes e comunicação. Olha aí, gabaritozinho, letra E. Vamos lá, vou mexer aqui, ó. Nosso gabaritozinho aparecendo ali embaixo, ó, letra E, a bolinha vermelha. Vamos agora dar uma olhada na nossa última questãozinha. Vamos para a nossa última questãozinha que diz o seguinte, olha aí a sexta questão. Nos dias atuais existe uma verdadeira marcha da urbanização. Se em 1940 apenas 30% da população do país vivia em cidades, em 2007 essa porcentagem avança para 83%. Seguindo o texto, você vai ver que é uma tendência hoje no Brasil, por exemplo, a urbanização. O mundo em si é urbanizado. Hoje, desde 2008, como eu disse no início da aula, mais da metade da população vive em zona urbana e a perspectiva é esse número aumentar. Mas o fenômeno que eu quero destacar aqui, para a gente falar, por exemplo, dos itens, diz respeito ao negócio chamado desmetropolização. Vamos ter muito cuidado com esse termo. A desmetropolização é a redução do ritmo de crescimento das metrópoles. Preste atenção. Reduzir o ritmo de crescimento populacional das metrópoles não significa reduzir a população das metrópoles. Então, preste atenção que essa informação ela é importante, ela é delicada. Hoje, o fenômeno da desmetropolização é a redução do ritmo do crescimento demográfico nas metrópoles. E hoje, quais são as cidades do Brasil que mais vêm crescendo, se as metrópoles estão crescendo mais devagar? São principalmente cidades como Sobral, cidades que nós chamamos de cidades de médio porte, cidades que têm entre 100 mil e 500 mil habitantes. São as cidades que nos últimos anos mais cresceram no Brasil. Inclusive, são as cidades que mais vêm atraindo investimentos, consequentemente gerando empregos. Portanto, hoje, o grande fenômeno demográfico no Brasil diz respeito às cidades de médio porte, cidades como Sobral. Vamos aqui para o item, ou para os itens. Analisando as afirmações. A população urbana, em grande parte, concentra-se no Sudeste. Verdadeiro, a maior parte da população ainda está no Sudeste. Em especial nas metrópoles São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, inclusive, uma mega cidade, uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, uma das cidades mais populosas do mundo. É verdadeiro esse item. Segundo item, concomitantemente, a permanência do peso acentuado das metrópoles ocorre a desconcentração ou repartição de atividades entre metrópoles e outros núcleos urbanos. Quais seriam esses núcleos? As cidades médias. Verdadeiro também o segundo item. Terceiro item. Os novos fluxos migratórios representam na atualidade uma nova onda do êxodo rural. O êxodo rural ele nunca parou, né? Ele vem reduzindo, mas nunca parou. E diz assim, a continuação, o qual interfere diretamente na proliferação de metrópoles no país. Não, porque quando o êxodo rural ocorre, ele está ocorrendo não mais necessariamente para as metrópoles, ele ocorre principalmente para as cidades de médio porte, os novos núcleos regionais, como, mais uma vez, Sobral, e aqui no caso do Ceará, além de Sobral, Juazeiro do Norte, na região sul do estado, lá no Cariri. Está falso o terceiro item. O quarto item diz, a emergência e a consolidação de cidades médias brasileiras acabam atestando a desconcentração das atividades produtivas, o que evidencia uma nova divisão territorial do trabalho no país, é o que a gente comentou, quarto item, item verdadeiro, e o quinto item está errado, porque ele diz assim, a desmetropolização aponta o fato de que as metrópoles perdem importância na economia local e global. Elas não perdem importância, elas só estão demograficamente crescendo mais devagar. Pessoal, é isso aí. Um beijo, um abraço para todo mundo. Queria agradecer toda a galera do Colégio Luciano Feijão, os meninos aqui, tem mensagem aqui para o Lucas, para Maria Tereza, rapaz, é mensagem demais, Janaína, beijo para todo mundo. Espero vocês no curso de férias e até um próximo encontro, se Deus quiser. Valeu, galera, beijo.